Olá, no último dia 13 de maio, o mundo perdeu José Pepe Mujica, político, agricultor e político uruguaio, que exerceu a presidência do país de 2010 a 2015 pela Frente Ampla, que é uma frente de esquerda, que aliás hoje volta a ocupar a presidência com o presidente eleito no ano passado, Yamandu Orsi. Mujica, que foi guerrilheiro, membro dos Tupamaros, não é? Lutou contra a ditadura que se estabeleceu no Uruguai a partir de 1973, a ditadura militar, e chegou a ser preso, ficou 14 anos preso e acabou se tornando, contra todos os prognósticos, acabou se tornando presidente da República Oriental do Uruguai. Propôs e conseguiu que fossem aprovadas importantes mudanças sociais, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a liberação da cannabis, não é? Da maconha e o direito ao aborto assistido. Pautas que são reconhecidas como pautas da esquerda em um país absolutamente laico. O Uruguai é um país onde a mudança de um papa, por exemplo, representa muito pouco. O Uruguai praticamente, para o uruguaio, entende a morte de um papa, a nomeação e a eleição de um outro papa é um mero fato histórico e não há nenhum tipo de comoção nas pessoas como acontece em outros países de maioria cristã ou católica. O uruguaio entende que a fé e a religião devem ser professadas de maneira individual, sem misturar com política e sociedade. Isso é uma herança de um país que no começo do século passado, por exemplo, tinha quase 100% das pessoas da população alfabetizada. Não é? Durante muito tempo o Uruguai foi considerado como a Suíça da América Sul-Americana, e pela sua estabilidade econômica, política. O Uruguai teve um golpe de Estado ao longo de toda a sua história que durou 24 horas, apesar de ter sido assombrado, claro, pela ditadura militar no começo dos anos 70, 1973, até o restabelecimento da democracia com eleições diretas em 1985. Mas eu penso que Mujica é mais do que um ícone da esquerda, como tem sido apresentado desde que foi anunciado que padecia de um câncer de esôfago e, portanto, estava na fase final da sua vida. Ele mesmo disse isso. Eu penso em Mujica e todo o seu legado político como um líder e um ícone da política humanitária e não só da política de esquerda. Eu penso que pelo seu discurso e pelo seu posicionamento, inclusive quando estava na presidência da República, quando ele exerceu a presidência da República, o seu posicionamento de que há uma luta em vigor, que é a luta entre a cultura do egoísmo e a cultura da solidariedade. E ele claramente se posiciona a favor dessa cultura de solidariedade. Mas estou contando tudo isso para dizer que foi uma comoção, né, principalmente aqui na América do Sul e principalmente na esquerda latino-americana, sul-americana, para ser mais claro, né, do Rio Grande até as Malvinas. Nós aqui sentimos muito a morte anunciada pelo avanço do câncer e a metástase de José Mujica. E nos compadecemos e nos solidarizamos, por exemplo, com a sua viúva Lucia Topolansky, senadora da República. Mas eu gostaria de compartilhar um texto de Mujica, que foi publicado num livro em que ele aparece junto com o filósofo estadunidense Noam Chomsky. Não é? E o título é Minha Geração Cometeu um Erro Ingênuo. E eu gostaria de compartilhar e fazer a leitura desse texto como uma homenagem a Mujica. Texto recente do ano passado, 2024, que consta nesse livro sobre o século XXI, não me lembro o nome agora,
mas eu quero compartilhar com vocês e ele fala assim. Minha geração cometeu um erro ingênuo. Acreditávamos que a mudança social era apenas uma questão, desafiar os modos de produção e distribuição na sociedade. Não entendíamos o imenso papel da cultura. O capitalismo é uma cultura e devemos responder e resistir a ele com uma cultura diferente. Em outras palavras, estamos em uma luta entre uma cultura de solidariedade e uma cultura de egoísmo. Não estou falando sobre a cultura que é vendida como música ou dança profissional. Tudo isso é importante, claro. Mas quando falo de cultura, estou me referindo às relações humanas, ao conjunto de ideias que regem nossos relacionamentos sem que percebamos. É um conjunto de valores tácitos que determinam a maneira como bilhões de pessoas anônimas ao redor do mundo se relacionam. O consumismo faz parte dessa cultura. É uma ética necessária ao capitalismo em sua luta pela acumulação infinita. O pior problema para o capitalismo seria pararmos de comprar ou comprarmos muito pouco ou apenas o necessário. Isso gerou a cultura consumista que nos envolve. Um sistema social capitalista não se resume apenas a relações de propriedade, é também um conjunto de valores comuns à sociedade. Esses valores são mais fortes do que qualquer exército e são a principal força que mantém o capitalismo vivo hoje. Minha geração acreditava que mudaria o mundo tentando enfatizar a mídia e a distribuição, mas não compreendemos que no centro dessa batalha deve estar a construção de uma cultura diferente. Não se pode construir um prédio socialista com pedreiros capitalistas. Por quê? Porque eles vão roubar a armadura, vão roubar o cimento, porque só querem resolver os seus próprios problemas, porque é assim que somos formados. Minha geração, racionalista com uma visão programática da história, não compreendeu que os humanos muitas vezes decidem com a intuição, e então sua consciência constrói argumentos para justificar as suas decisões. Escolhemos com o coração. E aqui a cultura se torna uma questão vital, porque tempera nossa irracionalidade. Por exemplo, o que aconteceu com os nossos líderes de esquerda? Líderes de esquerda estão doentes e imersos nessa mesma cultura, e é por isso que muitas vezes seu modo de vida não é uma mensagem coerente com a sua luta. Veja, eles disseram que eu era pobre quando eu era presidente, mas não entenderam nada. Eu não sou pobre. Pobre é aquele que precisa de muito. Meu objetivo é ser estoico. E o fato é que se o mundo não aprender a viver com uma certa sobriedade, a não esbanjar e não desperdiçar, se não aprender isso logo, nosso próprio mundo não sobreviverá. A ânsia por dinheiro nos incita a continuar comprando coisas novas, mas sustentar a vida do planeta significa que precisamos aprender a viver com o necessário e não desperdiçar nossos recursos. Agora, como você pode ver, essa luta é uma epopeia cultural. Nós, da esquerda, precisamos construir uma linha de pensamento diferente da que temos. Isso significa abandonar a nossa conexão com o capitalismo. Acabamos ficando sem criatividade em termos de ideias. Queríamos fazer o mesmo que o capitalismo, mas com mais igualdade. E no fim das contas, tudo isso tem a ver com o que consideramos ser uma vida boa, os valores que podemos valorizar na vida, as coisas às quais podemos aspirar. Significa ter noção de limites. Nada demais, como diziam os gregos. A esquerda deve ser fiel a outro conjunto de valores. E é por isso que insisto no problema da cultura, no problema do comprometimento e no problema de valorizar certas áreas da vida que o capitalismo não valoriza. Há muita tristeza em nossas sociedades, mesmo que sejam ricas em riqueza. Somos um povo superalimentado, mas sufocados pela quantidade de lixo que criamos. Infestamos tudo, compramos coisas que não precisamos e depois vivemos em desespero pagando contas. Precisamos propor outra forma de vida.
Para mim, a esquerda precisa ser mais revolucionária do que nunca. Significa viver como se pensa. Caso contrário, acabamos pensando como vivemos. A luta é por uma sociedade autogerida, para aprendermos a ser nossos próprios chefes e a liderar nossos projetos comuns. Essas coisas terão que ser discutidas por uma nova esquerda. Acredito na existência permanente da esquerda, mas ela não será a esquerda que era. O que era se foi, passou. A esquerda terá que ser diferente porque o tempo muda. A única coisa permanente é a mudança. Não vou sugerir obstáculos à criação de novos programas revolucionários. Pelo contrário, mas também não tenho uma fórmula mágica. Parece-me que a criatividade deve ser incentivada porque vivemos num mundo com uma esquerda velha que vive só de nostalgia, uma esquerda que tem dificuldade em perceber por que falhou e tem grande dificuldade em imaginar novos caminhos a seguir. Acredito que este é um momento de muito ensaio, muita experimentação e muita criatividade. E para isso existem alguns parâmetros que podemos seguir, porque, como eu disse, a minha geração não deu importância suficiente à cultura. Refiro-me à cultura inerente às relações comuns e ordinários que as pessoas têm, que, sob o capitalismo, os usa na vida cotidiana apenas para garantir maior acumulação. A cultura na qual estamos inseridos e praticamente cercados serve apenas para a multiplicação do lucro individual. E essa cultura é muito mais forte do que exércitos, poder militar e tudo mais, porque essa cultura determina os relacionamentos permanentes de milhões de pessoas comuns no mundo todo. E isso é muito mais forte que a bomba atômica. Portanto, mudar um sistema sem enfrentar o problema da mudança cultural é inútil. Precisamos construir um novo sistema e, paralelamente, uma nova cultura, uma nova ética, porque, caso contrário, o que vimos com a União Soviética acontecerá novamente, onde o movimento revolucionário deu uma volta de 360 graus para estar no mesmo lugar. Só que isso hoje seria muito pior. Temos que aprender com essa derrota, certo? Tá aí um recado, né? Uma carta, vamos chamar assim, dirigida por José Mujica à esquerda mundial no ano passado, nessa obra em que ele aparece dialogando com o filósofo estadunidense Noam Chomsky. Vou ver se eu lembro o nome do livro aqui. Esse livro se chama Sobrevivendo ao Século XXI, lançado pela Civilização Brasileira no ano passado, 2024. Eu deixo como homenagem a um homem admirável, a um homem que lutou pela solidariedade, pela redução do consumismo, pela sobrevivência do homem sobre a Terra, a partir de uma nova leitura do seu papel no planeta, no seu papel no meio ambiente, no seu papel como parte de um sistema muito maior que é o sistema natural do mundo, não é? José Mujica se foi aos 89 anos de idade, agora hoje é dia 16, no dia 20 agora, terça-feira, ele faria 90 anos e as imagens do seu velório e do seu funeral são muito emocionantes, muito comoventes, muita gente chorando, muitas bandeiras, uma multidão nas ruas do centro histórico de Montevideo, a Ciudad Vieja, saudando o seu, como eles chamavam, viejo querido. Na verdade, foi-se o homem. As ideias permanecem e devem contribuir, espero eu, para a construção de um mundo menos desigual, menos injusto e mais democrático para todos. Mujica era um grande defensor da democracia. Ele dizia que a democracia tinha muitos problemas e todos esses problemas eram gerados por quem gere a democracia, ou seja, pelos homens. Então, os problemas da democracia, os defeitos da democracia, são os defeitos humanos. Ele dizia a mesma coisa do Estado, que demoniza-se o Estado quando, na verdade, deveria ser dado ao homem a responsabilidade de transformar o Estado, sempre em prol, cujas ações deveriam sempre ser dirigidas em prol de toda a sociedade de uma maneira igual.
Mujica foi um grande homem, foi um grande político, foi um grande homem público que deixou um legado que deve ser entendido, compreendido e sempre relembrado por todos aqueles que desejam uma sociedade menos violenta e menos injusta. Um abraço a todos. Viva Pepe Mujica!